Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, o nosso projetinho de hoje é essa toalha de Natal, é um risco de Natal. Comecei a pintar e vou pintar para hoje apenas isso aqui, que ela é grande. As folhas, essas bolinhas que são opcional, você pode pintar a cor que você quiser. Vou mostrar também o fundo que eu vou fazer. Essas frutinhas que eu não sei o nome, por favor, coloquem aqui se souber. Só, por enquanto, só isso aqui, para não ser também informação demais e o vídeo ficaria muito grande. No próximo vídeo, a gente vai continuar pintando isso aqui. E vou falar também para vocês sobre esse risco. Vou deixar ele também no Facebook, no meu Facebook, para vocês poderem tirar. E se quiserem pintar junto comigo, a gente vai pintando, iniciando esse vídeo hoje e dando continuidade em outros que eu vou fazer, ok? Vamos ver essa parte agora. Bom, gente, para o chão, quase todo desenho, eu usei o pincel número 4, número 10. Para o chão, eu estou usando o 4 e o 10. Usei as tintas nos tons sépia, siena natural e branco. Se na sua região, assim igual na minha, tiver quente demais, você tiver com um pouquinho de dificuldade de emendar essas cores nos lugares que precisa, você pode usar um pouquinho de clareador de água. Essa parte mais próxima, o laço, a flor, as bolas, enfim. Essa parte que fica mais embaixo, eu vim colocando sépia puro. Depois eu fui emendando ele com siena. E por fim, eu vim com o branco clareando até chegar mais distante do desenho. A se afastar do risco. Olha só, aí eu já estou passando siena natural, emendando ele ao sépia. Vamos lembrar que é um chão. Na hora de pintar, porque no caso eu estou pintando mesmo esse chão aí, então não tem tanta importância. Mas na hora de detalhar ele, tem que lembrar que é puxando no sentido horizontal, é um chão. Não dá pra gente ficar riscando em círculo, pra gente ficar riscando no sentido vertical. Os risquinhos que mostram que é um chão, eles têm que ser feitos na horizontal. Não tenha medo de ir colocando essa tinta assim tão forte. Na hora que você colocar o branco, você pode suavizar ela o quanto você quiser. Se essa mistura tiver difícil de ser feita, se a sua tinta estiver secando rápido demais, você pode pegar um pouquinho de água no pincel, bem pouquinha, ou então um pouco de clareador para lhe ajudar. A parte mais próxima do desenho, deixa mais escura. A parte que vai se afastando, você vai clareando mais. Esse sombreado, ele tem que ser feito na horizontal. Seria mais fácil até se a gente tivesse fazendo de qualquer forma, em círculo, enfim. Mas como é um chão, precisa que seja na horizontal. O chão fica bom manchado. Não se preocupa de alisar demais essa tinta, de emendar demais, de tirar as manchinhas não, tá? Gente, esse é um desenho para uma toalha, no caso de uma mesa quadrada, de uma mesa retangular. Se a sua mesa é redonda e você tiver dificuldade com esse risco, manda uma mensagem para mim, pede ajuda e a gente vai aperfeiçoar esses desenhos para que dê também na sua toalha, ok?
Qualquer coisa, deixa aí uma mensagenzinha, tenta se comunicar comigo que a gente dá um jeito, tá? Por mais que você clareie, não esquece de que pertinho do desenho precisa ter um escurecido maior. Essa sombra tem que ficar mais escurinha. Basicamente, a claridade que a gente tem desse risco é uma vela que tem no meio, vamos assim imaginar. Então, as sombras, a gente tem que puxar ela um pouquinho para o lado dessa vela, as sombras nas luzes. As sombras, a gente tem que deixar ela um pouquinho do lado contrário e, quer queira, quer não, tem que ficar um desenho um tantinho mais escuro, porque a claridade que uma vela proporciona não é tão grande assim. Claro que eu já vou deixar até mais claro do que o que a vela iria clarear, para não ficar uma coisa tão escura. Mas o escurecidinho desse desenho é adequado a ele. Se você quiser fazer ele bem claro, como se tivesse outras luzes em volta, tudo bem. Só cuidado com de onde vem essa luz, para não jogar a luz para todo lado e ficar meio perdido o teu desenho. Observa que eu não estou preocupada em tirar as manchinhas desse chão. Pelo contrário, eu estou até pegando um pouco de sépia e manchando um pouco. É chão, pede mesmo as manchinhas. Não alisa demais aí as tuas tintas, não. Você emenda elas de uma forma que fique bonito, mas, no entanto, não esquece de deixar umas manchinhas. É bom ficar umas manchinhas aí que deixa bem mais bonito. Bom, gente, assim eu fiz todo o chão. Usei só essas cores. No final, se houver necessidade, depois de pronto, se houver necessidade, eu coloco um pouquinho de preto, mas isso é lá no final. Agora, para essa sombra que eu fiz, essa parte lá de trás, eu usei cinza lunar, sépia, branco e amarelo limão. Primeiro eu coloco o cinza lunar, coloco sem pena mesmo, vai enchendo, coloca com vontade. Não se preocupa, depois quando você colocar o branco, igual a parte de baixo, você suaviza o quanto você quiser. Se você quiser mais escuro, deixa mais escuro. Se quiser suavizar um pouco, suaviza. Em partes, eu coloquei só o cinza e o branco. Em partes, eu peguei um pouquinho de amarelo, mas bem pouquinho, junto com o branco. Para fazer isso aí, ó. Para dar essa clareada. Usando as duas cores juntas ou apenas uma. No caso, o branco ou amarelo com branco. Tá vendo como já clareou? Agora, olha só. Eu peguei um pouquinho de branco e quase nada de amarelo. E agora eu vou fazer essa mistura. Tá vendo que ficou muita coisa ainda? Distribuir aí do lado, que eu não tenho para que perder essa tinta. E vou emendando.
Se você achar que clareou demais, você pega um pouquinho mais de sépia, acrescenta aí, não tem problema nenhum. De sépia, de cinza lunar. E outra coisa, eu não estou alisando demais essa tinta. Eu estou terminando ela com as batidinhas, tá vendo? Ó só, eu venho com as batidinhas para ficar manchado mesmo. Veja que o final dessa minha sombra, ela tá toda manchadinha. Eu tô terminando com batidinhas. Aí eu tô colocando agora o sépia, com cuidado para não borrar o nosso risquinho. E já vou, tá vendo, deixando manchadinho. Já meio colocando com batidinhas. Não me interessa fazer essa sombra lisinha. Eu quero ela assim, bem marcadinha, bem manchadinha. Se o vídeo ficar comprido, desculpa aí, mas eu não quero acelerar esse vídeo. Esse desenho ele não é um desenho assim tão fácil. Então eu quero fazer ele passo a passo, bem devagarzinho mesmo com vocês. Veja que eu coloquei o cinza, uma parte grande de cinza, mas você não precisa se preocupar que na hora do branco a gente deixa ele tanto mais escuro, tanto mais claro. Depende da vontade, do gosto de cada um. Agora, essa emenda você precisa fazer enquanto a tinta está úmida. Por isso que é bom você ir fazendo como eu estou fazendo aí, ó. De pedacinho em pedacinho. Você não coloca o cinza de todo mundo e depois vem colocar o branco porque vai secar a sua tinta e essa emenda não vai ficar aí desse jeito. Por mais que eu esteja fazendo ela manchadinha, é importante que essa tinta, para fazer essa emenda, ainda esteja todas elas úmidas. Olha, aí eu alisei até mais, tá vendo? Porque aí eu vou colocar umas flores. Um pouquinho de amarelo, quase nada. Você coloca, não precisa colocar em todos os lugares. Coloca lugar sim, lugar não. Nos lugares que tinham sombras mais longas, eu dei a preferência de colocar um pouquinho de amarelo. Colocar só o branco, não. Olha só, tá vendo como tá tudo manchadinho? Um pouquinho de sépia para dar mais profundidade a essa sombra. Veja que eu tenho feito uso de que pincel, o pincel número 4 e o pincel número 10. Até então, não houve necessidade de outro pincel. Gente, com o meu pincelzinho pequenininho, número 4, eu venho fazendo flores bem pequenininhas. E mais apagadinhas, eu não quero ela assim tão forte. Ai, Jesus. Viu o que aconteceu? Bom, é assim mesmo, né? Vamos lá, vamos continuar fazendo as nossas flores bem pequenininhas. Elas precisam ficarem bem apagadinhas. E você vai colocando, não coloca demais não. Essas nos lugares, assim, nesse cantinho mais escuro, você coloca ela mais pétala a pétala, mais bem feitinha. As demais, você vai colocando só umas manchinhas, umas batidinhas, vai sumindo elas, tá? Só branco. Depois você coloca no centro dela, uma pintinha bem pequenininha amarela.
Um amarelo limão mesmo, um amarelo ouro. Tá vendo que fica nesse lugar mais escuro é mais forte. O que vai afastando, vai sumindo mais. Veja como ficou a sombra. Lugares eu coloquei algumas flores, lugares eu não coloquei. Esse é um lado, o outro lado eu vou fazer dessa mesma forma, não igual. No lugar que eu coloquei sombra aqui, coloco... não, a gente não esquece essa coisa de muito igual. Você vai simplesmente usar os mesmos tons e fazer conforme lhe der vontade. Para folha, eu saí usando verde pinheiro, verde folha, verde musgo, verde pântano e amarelo bebê. Coloquei também um pouquinho de branco. Nessa parte, eu tô colocando o verde pinheiro. É uma parte mais escura, mais de sombra. A minha folha, de fato, ela não é clarinha. Vamos lembrar que nós temos a claridade de uma vela. Então, a gente não vai jogar muitas cores claras. A gente vai usar, assim, as cores claras para dar luzes. E as bolas também eu vou usar umas mais claras, outras mais escuras. Na verdade, esse é um risco mais como um guia de cores para vocês. Mas o que der para ir fazendo mais escuro, eu vou fazendo mais escuro. Veja só essa folha como ela é. Eu estou pintando com verde pinheiro, partes, pedaços pelo meio dela. Os pedaços onde levaram mais sombra, vai ser mais escuro. Pedaços que provavelmente levaria mais claridade, aí eu já pego o verde mais claro para completar. Veja, os outros lugares eles são mais claros, então eu vou terminar de encher a folhinha com verde musgo. Já vai mostrar uma diferençazinha, a gente já vai perceber que tem lugares mais escurinhos e lugares mais claros. Essa folha, ela leva as cores um tanto mais emendadinhas. Eu fiz ela mais lisinha. Não fiz muito riscada, não, viu? Preenchi essas partes, a base dela, a parte mais escura, a parte mais clara. Aí eu venho com o verde folha para acentuar essa parte que levará mais claridade. Veja que eu não estou riscando muito e veja também que eu não estou clareando demais.
Agora, com o verde pântano, eu venho acentuando aquelas partes que estão mais profundas, que estão mais debaixo das coisas em volta. Tá vendo? Esse cantinho aí tá embaixo da folhinha da flor, tá embaixo da bola natalina. Precisa ter um sombreado maior. Esse centro eu não vou também puxar muito. As nervuras eu vou fazer com o amarelo bebê e vou fazer elas também apagadinhas. Vou passar sem tanto cuidado, depois eu venho emendando, deixando elas mais fininhas. Veja, passei elas, ficaram grossinhas, aparecendo bem. Depois eu venho com o pincel e apago um pouquinho. Tá vendo que ela ficou bem forte? Mas não se preocupa com isso, pode colocar ela assim bem forte. Depois você limpa o pincel, lave mesmo o pincel, para não ir muito excesso de tinta para ir. Aí você vem, ó, apagando elas um pouquinho. O lugar que ela ficou, o lado que ela ficou mais fraquinha, é o lado que você usa para apagar. Nessas partezinhas aí do lado dela, eu usei o verde pântano. Veja que eu peguei tinta só de um lado do pincel, limpei mesmo na minha mão para ficar tinta só de um lado. Cuidado para não levar tinta demais, porque você vai fazer tipo uns espinhozinhos na ponta dessas pontinhas dela. Você deixa mais salientezinha, pode passar até um pouquinho para fora. Esse cantinho aí eu vou escurecer um pouquinho para acentuar essa curvinha da folha. Veja o meu branco. Meu branco eu saí colocando em partes. Eu não saí espalhando, clareando. Não, eu coloquei em lugares determinados. Uni a tinta que estava embaixo e coloquei um excesso. Eu escolhi algumas partes que eram de maior claridade para jogar um pouquinho de branco ali em cima. Você não estica demais esse branco, você vai dar uma claridade em determinados pontos. Gente, esse branco é bem pouquinho. Se você levar muito branco, aí você pode se perder. E o branco que você coloca, você sai unindo o em volta dele. Você esquece o meio. O meio tem que ficar excesso mesmo. É o em volta que você vai unir a cor que está embaixo e o centro deixa bem escurinho. Ou seja, bem quantidade, excesso, enfim.
Essa outra folha eu vou usar os mesmos tons, vai ser basicamente a mesma coisa. A parte mais escura eu vou encher ela com o verde pinheiro, a parte mais clara com o verde musgo e depois eu venho colocando as suas claridades com o verde folha, com o branco e acentuando as partes mais escuras com o verde pântano. Veja, verde musgo para terminar todo o resto da folhinha. Primeiro foi o verde pinheiro, agora o verde musgo. Com esses dois tons, a gente já vê que tem uma dobrinha, a gente já vê uma divisa nessa folha. Olha só, agora um pouquinho de verde folha. Veja que eu coloco, espalho ele só para um ladinho. Não deixo riscado, eu emendo, mas eu puxo ele só para um ladinho. Eu não faço essa parte de cima toda. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Tá vendo? Eu não levo de uma pontinha para outra o verde. Eu coloco nas pontinhas mais altas e espalho ele, levando em direção ao centro. Agora com o verde pântano, a gente vai acentuar um pouquinho essas partes mais profundas, essas partes que estão por baixo, que recebem menos claridade, menos luz. As folhinhas, elas são assim bem interessantes, elas são folhinhas bem lisas e que recebem um brilho, são bem brilhantes. Tem um branco mesmo que cai sobre elas, bem interessante. E esse branco, veja que eu tô fazendo um espinhozinho, aí aquele contorninho que eu fiz no outro. Olha. E o branco que a gente coloca nela é igual esse de cima, a gente joga mesmo, deixa ele aparecer bem.
Gente, esse já é um outro pincel. Esse é um pincel número 6, bem acabadinho, bem lixado mesmo. Ele é um pincel velhinho. Tinta só de um lado dele. Foi ele que eu usei nessa outra folha também em cima para fazer esses espinhozinhos da folha, esses risquinhos mais delicados. Em vez de eu usar o pincel zero, você também pode estar usando. Eu prefiro usar esses pincéis mais durinhos, assim, mais acabadinhos. Eu tenho mais facilidade. Aí eu tô colocando um pouquinho de amarelo bebê para fazer a nervurinha. Igual a de cima, eu também vou apagar ela. Apagar naquele ladinho que fica já mais apagadinho, eu aproveito e uso ele para ir apagando mais ainda, ela deixando ela bem fininha. Escolhi alguns pontinhos para colocar o branco, jogar aquele branquinho bem vivo, apagar ele pouco, igual eu fiz a de cima. Aquelas partes que recebeu mais claridade, mais verde folha, é onde eu vou colocar branco. Não em toda ela, mas em alguns pontinhos. Essas bolinhas que eu vou pintar, essa em particular, eu vou fazer ela bem manchadinha. Fazer ela amarela, isso aí é amarelo cádmio. Encho ela todinha com amarelo, um pouquinho de caramelo, com o caramelo eu já vou deixando ela manchada. Faço o contorno e vou manchando ela. Essa parte que tá por baixo, a gente tem obrigatoriamente que escurecer ela mais. Essa que tá em cima, eu escureci mais porque, lembrando, nós temos a claridade de uma vela. Olha, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô escurecendo mais que isso, eu tô deixando manchado mesmo, tá? Isso. Agora, quando você for manchar, tenta manchar um pouquinho assim, circular, de uma forma meio circular, porque é uma esfera, né? É uma bola. O branco também eu vou deixar uma manchinha. Depois eu reforço ele um pouquinho quando ela secar. Como tá molhado, aí as cores se misturam com facilidade. Mas eu ainda vou acentuar ela um pouquinho depois. Você deve estar estranhando. Nossa, a bola tá muito manchada, mas não se preocupa. Vai ficar bonito. No final fica bonitinho por trás de tudo isso. Vou jogar também um tantinho de verde. Reflexo dessa folha que tá aí. Só manchinhas mesmo. Eu não me preocupo muito com as bolinhas não, porque quase sempre elas pegam, é tipo a água. Pega um pouco das coisas que estão em volta.
das cores, dos desenhos que estão em volta. Mas a gente vai fazer algumas, né, que tem nesse desenho, e cada uma eu vou fazer diferente da outra, para você ter uma noção. Olha só, gente, no centro dessas pequenas flores, aproveitei esse amarelo cádmio e tô colocando um pinguinho bem pequenininho no centro delas. Você pode colocar com amarelo limão, amarelo ouro, amarelo cádmio, até mesmo com o laranja, enfim. Só coloca bem pequenininha, tá? São flores pequenas e são flores assim mais sumidinhas que estão lá atrás, a gente não fez ela muito forte. Aí coloca bem pequenininha. Para essas frutinhas, eu vou encher, essa daí eu vou encher ela toda de púrpura. Toda, toda. Viu? Enchi ela toda de púrpura. Agora eu vou pegar um pouquinho de vermelho vivo, que ele é um vermelho mais claro, e vou colocar nesse centro dela como luz. Tá vendo? Com preto, eu vou separar ela dessa outra, ela está por baixo. Aí eu vou colocar separando, puxando para cima dela um pouquinho. Poderia estar colocando o vinho, gente. Mas como eu quero um pouco mais de escuro nesse desenho, lembrando que a gente tem a claridade de uma vela, então eu coloquei o preto mesmo para ficar mais acentuado. E olha, eu coloquei desse lado redondinho aí dela, que é o contrário de onde vem a luz da vela, tá vendo? E sempre em uma forma meio circular, lembrando que ela é uma esfera, assim, ela é redondinha. Acentuei o vermelho vivo, que é o lugar de luz dela. E o branco eu vou usar, mas bem pouquinho mesmo. Limpei o pincel, pegar o branco, bem pouquinho. Você espalha basicamente nada do branco e depois coloca um excessozinho. Veja que essa eu enchi ela toda de púrpura, né? Agora, gente, eu vou fazer uso do pincel zero. Mais um pincel nessa história, né? Olha só, você faz tipo como se fosse uma florzinha, dessas que tem aí em cima, só que bem pequenininha, com esse pincel zero. É semelhante a essas que a gente fez aí atrás com o branco, atrás da frutinha. A gente faz as pétalazinhas, tipo as pétalazinhas dela, nessa até tentei colocar um pouquinho de branco, mas tanto faz, é desnecessário. Quando ela é maior, aí dá pra gente colocar mesmo, mas você coloca se quiser. Só faz tipo umas 4 ou 5 pétalazinhas, como se fosse uma florzinha. O centro você tenta deixar mais clarinho e o em volta das pétalazinhas mais escuro. Veja o que eu tô fazendo aí nessa outra. Eu tô enchendo o centro dela, essa parte mais que vai levar mais claridade, de vermelho vivo. E vou terminar todo o restante dela com o quê? Com o púrpura. Aí eu já vou fazer todas de uma só vez. Fiz a primeira para você prestar bem atenção. Agora eu vou fazer como geralmente eu costumo fazer. Encho todas, detalho todas, enfim, se forem muitas e se tiver como tá agora, tipo muito quente, aí é melhor a gente não encher todas. Se forem muitas. Mas quando é assim pouquinho, no caso só são 4, eu vou encher todas.
Veja só que aquela história do vermelho vivo, ele já está aparecendo que tem uma luz aí no meio. Ficou em volta das frutinhas mais escuro e esse meiozinho dele já está mais claro, já está deixando mais esférica. Com o uso do preto, agora a gente vai colocando quem está embaixo, quem está em cima. A gente vai escurecendo um pouquinho a parte que está contra a luz da vela. Lembrando que a vela está do nosso lado esquerdo. Então, a gente dá uma escurecidinha leve nesse lado direito. Olha só, vai separando aquela que está embaixo. Puxa o preto para cima dela, ó. Tá vendo? Olha, escurecer um pouquinho aí, ó. Desse lado que está contra a luz da vela. Cuidado com o preto, coloca pouquinho. Elas não vão se emendar, porque você está colocando preto nessa parte. Esse preto é bem pouquinho. Lavei o pincel e agora eu tô colocando vermelho vivo nessa parte bem central delas. Tô aumentando essa claridade com o próprio vermelho vivo. Veja que elas estão um pouquinho emendadas. Dá a impressão de que não tem uma divisa ainda muito boa aí não, né? Então, a gente vai precisar de um pouquinho mais de preto aí, ó. Só nessas partes mais fundas, tá vendo? Para separar elas melhores. Agora vem aquela história do branco, bem pouquinho branco. Cuidado para não carregar demais esse pincel aí com branco, viu? Veja que eu coloquei nada basicamente de branco. E cada uma vou espalhar só numa parte bem pequenininha, com batidinhas para não alongar esse branco. Tá vendo? Se você for espalhando em círculo, ele vai crescer mais. Você espalha ele com batidinhas. Agora a gente coloca só um excessozinho pequeno, que dá um brilho bonito, dá um brilho bem bonito na fruta. Veja que elas ficaram bem separadinhas, elas não ficaram emendadas. Agora, gente, o pincelzinho zero, o preto, e a gente faz tipo aquelas pétalazinhas mesmo, uma florzinha pequenininha, com 5 pétalazinhas geralmente. Eu costumo colocar 5. É tão pequenininha que acho que não vai dar para vocês verem direito. Mas é tipo uma florzinha bem pequenininha aí.
E assim eu vou fazer todas elas, viram? Olha só, gente, esses galinhos. Esses galinhos eu vou fazer eles com sépia e um pouquinho de nada de branco, bem pouquinho, tá? Todos eles eu vou fazer assim. Nessa bola maior, eu vou usar o cinza lunar, prata metálico, branco e azul marinho. Eu vou enchendo essa parte de mais sombra, pegando junto cinza lunar e metálico, o prata metálico. Na parte de maior luz, eu vou encher totalmente com o prata. Olha, gente, essa eu vou fazer ela bem mais clara. É como se fosse uma bola branca. Um branco prateado, vamos assim dizer. Então, por mais, eu não vou escurecer ela demais. Eu vou escurecer ela um pouquinho. Vou deixar ela receber bem mais luminosidade. Vou fazer ela também mais manchadinha, mais louquinha. Não vou fazer ela tão misturada, tão sériazinha, não. A gente tem outras bolas para fazer diferente, para vocês terem ideias diferentes de como fazer suas bolinhas natalinas. Aqui eu tô pintando, pintei essa amarela, tô pintando essa prata, um branco prateado, mais riscadinho, mais menos misturada essas tintas. Mas eu tenho várias e nós vamos fazendo diferentes para vocês terem um guia de cores. Você pode usar a cor que você quiser. Nesse caso eu coloquei esses tons, mas você poderia estar colocando nesse amarelo um vermelho, um azul, tá colocando nessa grande também, essa maior, outras tonalidades. Essa é só uma ideia para você e uma ideia de como eu faço elas assim mais manchadinhas. Nessa hora eu já tô fazendo uso do prata puro. Vou terminar de encher ela. Vou fazer um contorno com cinza. Quer queira, quer não, é uma esfera. Ela precisa ser escurecida em volta para dar um volume,
parecer ser realmente algo esférico. Crescer um pouco essa sombra de forma arredondada. Veja que eu fui crescendo ela, mas deixando ela de forma circular. Vou fazer uso do branco nesse centro. Vou clarear bem esse centro, não vou deixar ele tão escuro não. Como ela seria uma bola branca, prateada, então eu vou ter que clarear um bocadinho ela aí. Mas eu vou deixar ela esse branco meio manchado mesmo, não vou emendar também demais não. Embora depois eu vá colocar um pouco de glitter em cima dela. E eu vou colocar o azul cobalto, glitter azul cobalto, que combina com cinza, ele fica bem com cinza. Olha só, gente, tô jogando aí uns excessozinhos mesmo de branco, depois eu vou reforçar ele ainda, mas eu vou deixar já esse excesso aí em cima, para quando eu passar o glitter, já ter esse excesso. Primeiro eu vou precisar deixar ela secar, claro. Viu que eu risquei bem, sai riscando bem ela com o branco e sem muito cuidado. Joguei aqui, joguei ali. Bom, gente, agora ela já tá sequinha, tá vendo? Não tá saindo mais tinta na minha mão. Vou pegar um pincel bem macio. Eles chamam de pincel escolar. O azul cobalto metálico. Olha só, esse pincel bem maciozinho. Não tem nada escrito nele, eu não sei que número ele já apagou, ele é bem velhinho. E eu vou passar por toda ela. Às vezes parece que vai apagar, mas não se preocupa não, porque é só tipo uma cola para segurar esse glitter. Quando essa colinha secar, só vai aparecer o brilhinho.
Cuidado para não sair borrando as coisas em volta, porque você ainda vai pintar elas. Aí é bom que não tenha nem essa cola, nesses pontinhos de glitter para você pintar em cima. Ó, enchi ela toda com glitter. Vou acentuar um pouquinho esse branco, você veja que ele some. Nessa hora que você vai acentuar, você sente que parece que segura o pincel. Esse glitter que a gente passou, essa colinha que tem nele, parece que segura um pouquinho, mas tudo bem. Vou só colocar um pouquinho mais do glitter em cima, tocando, não vou cobrir o branco novamente, só tocando um pouquinho nele, viu? Nas partes mais apagadinhas dele, aí eu coloco um pouquinho do glitter em cima. Gente, agora eu vou acentuar um pouquinho o branco dessa bolinha de cima. Coloquei, ela tá seca, aí recebe mesmo, ela recebe o branco totalmente. Aí você coloca, dá uma apagadinha, cuidado pra não misturar demais, pra não deixar branco, ela branca de novo. Mas deixa bem mais acentuado essa claridade dela. E, principalmente, manchado. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os riscos. Porque o risco, ele não foi um todo, não é um papel só. São alguns riscos que eu saí emendando para formar aquele que eu mostrei para vocês. Esse daqui fica nas pontas da mesa, são 4. Esse pedacinho aqui, ó, esse aqui, só esse pedacinho aqui que tá mostrando, eu fiz no encontro da parte menor da toalha. Esse daqui eu fiz no encontro da parte maior. Fiz esse risco aqui. Fiz esse grande. Aí, pra chegar até a pontinha da toalha, aí eu coloquei esses daqui, colocando. No meu caso, só precisou esse aqui, eu não coloquei essa parte. Se a sua toalha for maior, vai haver necessidade de colocar. E até mais, eu coloquei esse daqui como uma continuidade. Se não precisar, você coloca só esse. Se precisar desse, coloca esse. Se precisar de mais, vai colocando. Você vai precisar ir montando conforme o tamanho da sua toalha. Veja aqui. Eu passei aqui aquele risco que a gente tá pintando e vim emendando, ó. Fui fazendo até chegar ao tamanho da minha toalha. Então, é isso. Eu passo os riscos principais para vocês, que são esses. Esses daqui são coisas que você vai usar para o comprimento da sua toalha, para complementar. Olha só, fiz um, fiz 2. E daí, eu vim para aqueles grandes que fica na parte mais longa da toalha. Que a gente começou a pintar ele, não é isso? Olha só, gente, como foi que ficou. Espero que dê para vocês verem, vou aproximar. Olha os riscos grandes, que eles vão vir ao encontro desses menores. Aqui é um lado, o centro, aquele que eu mostrei para vocês. Os dois, uma numa ponta, outra na outra, iguais. Os riscos grandes, que tem também um do lado do outro para a parte maior da toalha. Tá vendo? Eu vou mandar esses riscos principais para vocês pelo Face. Olha só, gente, esse é o nosso trabalhinho de hoje. Tchau, a gente vai continuar ele em outro vídeo. Beijos, até mais.